Em 1954, Lucien Blanco, um ex-inspetor-chefe de caça na África Equatorial Francesa, publicou informações muito interessantes sobre animais não identificados que habitam a região de Ubangi-Chari, atual República Centro-Africana. Em toda Ubangi-Chari, escreve ele, existem tradições e contos referentes a pelo menos dois animais até então desconhecidos. Um é o que o povo Baia chama de Dilali, que significa leão da água, e o povo Banda de Morongo. O outro é chamado de Diba pelo povo Baia e Badigi pelo povo Banda, que significa demônio da água, e o povo Songo o chama de Gbanziri. Disse que é uma espécie de cobra enorme, que ocasionalmente estrangula hipopótamos, mas não os come. Bernard Hellmans afirmou que o Badigi foi descrito a Blanco por Linda Banda como uma cobra gigantesca, que matava hipopótamos sem deixar ferimentos, e se alimentava de galhos de árvores sem sair da água. Esta seria, obviamente, uma dieta muito estranha para uma cobra, que não seria capaz de levantar a cabeça para fora da água, a menos que estivesse descansando no fundo. Então, pode-se suspeitar que haja um corpo mais volumoso atrás da cabeça e pescoço serpentinos. Em 1928, um desses animais teria esmagado um campo de mandioca pertencente a um chefe local e deixado pegadas entre 90 centímetros e 1,5 metro de largura. A mesma criatura matou um hipopótamo aproximadamente na mesma época, no rio Brochochou. O povo Baia deu a Blanco uma descrição semelhante do monstro, e em 1934, Blanco aprendeu mais detalhes precisos e definitivos sobre a criatura, com um homem chamado Moussa. Quando ele tinha cerca de 14 anos, relata Lucien Blanco, os brancos ainda não tinham chegado. Por volta de 1890, Moussa estava colocando armadilhas de peixe com seu pai no riacho Kibe. Às 14 horas da tarde, no meio da estação chuvosa, Moussa viu o Badigi comendo as grandes folhas de um roro, uma árvore que cresce em galerias nas florestas. Sua cabeça era achatada e um pouco maior que a de uma piton. Moussa abriu as mãos e as juntou para mostrar o tamanho. Seu pescoço era tão grande quanto a coxa de um homem e tinha cerca de 7,6 metros de comprimento, muito mais longo que o de uma girafa. Não tinha pelos, mas era tão liso quanto uma cobra, com marcas semelhantes, porém maiores. A parte inferior do pescoço era mais clara, também como de uma cobra. Moussa não viu o corpo do animal. Este número de 7,6 metros, obviamente, é de Blanco, baseado nas indicações de Moussa. O muito mais longo que o de uma girafa é um parâmetro mais valioso. Ora, o pescoço de uma girafa tem entre 2,1 e 2,4 metros de comprimento. Se o pescoço do Badigi tivesse realmente 7,6 metros, ou mesmo 4,6 metros de comprimento, Moussa certamente teria dito 2 ou 3 vezes mais longo que o de uma girafa. Acredito que o comprimento de 3 ou 3,6 metros é uma interpretação mais razoável das evidências de Moussa. Segundo ele, os anciãos acreditavam que o Badigi era perigoso, mas nunca tinham ouvido falar de ninguém que tivesse de fato encontrado um. Ele tinha visto suas pegadas fora da água, mas apenas na margem, e elas eram tão largas quanto os rastros de uma piton. Finalmente, ele disse que o Badigi não frequenta lugares onde se encontram hipopótamos, pois os mata. Em 1945, Michikata contou a Blanco sobre o Ngakolangou, dizendo que era uma cobra enorme, que deixava pegadas tão largas quanto um caminhão, e que ele tinha visto uma dessas pegadas 15 anos antes. Embora o Badigi nunca tenha sido descrito como tendo um corpo, Bernard Hellman sugere que provavelmente possui um torso volumoso debaixo d'água, já que uma cobra verdadeira não seria capaz de levantar a cabeça tão longe para fora d'água, a menos que estivesse enrolada no fundo. Hellman também observa que pastar em folhas seria uma escolha alimentar muito incomum para uma cobra, e Roy P. Macau afirmou em Um Dinossauro Vivo que nenhuma cobra conhecida é herbívora. Bernard Hellman afirmou, mas pode muito bem ser idêntico ao Moquela Mbembe, já que ambos têm uma cabeça de cobra, pescoço longo e pele lisa. Além disso,
Ambos comem folhas e, embora ataquem e matem qualquer coisa que os incomode, seja hipopótamos ou homens em canoas, eles não os comem. Eles também vivem em áreas vizinhas. O banji-chari e os camarões, ambos banhados por afluentes do rio Bangi. Macau, por outro lado, conecta o Badigi com o Nguma Monene e o Lau, que ele acreditava ser algum tipo de lagarto monitor gigante. Se o Badigi é o mesmo que Mokele-mbembe, então as teorias em volta do Mokele-mbembe se aplicam ao Badigi, sendo elas um dinossauro vivo do tipo saurópode. Os dinossauros saurópodes são quadrúpedes herbívoros, com um comprimento corporal total variando de 6 a 44 metros. Possuíam cabeças pequenas, pescoços longos, caudas longas e membros maciços. Tinham 5 dedos em cada um dos 4 membros, com no máximo um dedo com garra em cada pata dianteira, e talvez 3 nas patas traseiras. Existiam 2 tipos de saurópodes, distinguidos principalmente pelas características dos dentes. Animais com dentes grandes e grossos, em forma de colher, como o brachiosauro, e animais menores, com focinhos mais longos e dentes finos, em forma de pino, como o diplodocus. O fóssil de saurópode mais antigo é o vulcanodonte, um animal de 10 metros de comprimento, encontrado no Zimbábue e datado do Jurássico Inferior, há 200 milhões de anos atrás. Outras espécies primitivas foram encontradas na Alemanha e na China. Os saurópodes da África subsaariana incluem o brachiosauro e o barossauro, o dicraeossauro da Tanzânia e o janestia e o malauisauro do Malawi. Presumivelmente, os últimos saurópodes desapareceram no final do Cretáceo, há 66 milhões de anos atrás. Se não for do tipo saurópode, então poderia ser da ordem dos ornitópodes, como o Ouranosaurus, um dinossauro da família dos iguanodontes, bípede de 7,3 metros, escavado no deserto do Saara, no Níger, em 1966. Seus espinhos dorsais distintos têm 60 centímetros de comprimento e podem ter sustentado uma membrana semelhante à de uma vela. Essa explicação foi proposta por Emery Guster, que identificou erroneamente o fóssil como de um saurópode e alegou que uma vértebra foi datada por radiocarbono como tendo apenas alguns milhares de anos. Na verdade, os restos datam do início do Cretáceo, há cerca de 110 milhões de anos atrás. Além disso, o Lurdosaurus, que viveu aproximadamente 112 milhões de anos atrás, possuía hábitos muito semelhantes a um hipopótamo, media entre 7 e 9 metros de comprimento, e media 2 metros de altura quando nas 4 patas, se assemelhando tanto em tamanho como em hábitos ao Badigi. Se não for nenhuma dessas duas opções, então pode ser a segunda hipótese proposta por Macau e Helfmans, uma espécie desconhecida de lagarto gigante Varanidae ou Iguanidae. Ambos os grupos incluem espécies semiaquáticas, e algumas iguanas são herbívoras. No entanto, não há iguanas na África. Outra hipótese muito interessante é que seria uma grande tartaruga africana de casco mole. E nos pântanos de Likowala, habitat do Mokele-mbembe, também é relatado outro criptídeo chamado de Ndendenke, pelos moradores da região do Lago Tele, que pode atingir até 4,5 metros de diâmetro. O avistamento de Marcelin Agnagna em 1983 de um suposto Mokele-mbembe poderia ter envolvido na verdade esta tartaruga gigante. Se o Badigi não pertence ao grupo do Mokele-mbembe, então ele pode pertencer ao grupo do Nguma Monene. O Nguma Monene é descrito como um lagarto enorme serpentino, de um comprimento entre 9 e 15 metros, com o corpo com 60 a 90 centímetros de diâmetro, marrom acinzentado, cabeça e pescoço semelhantes a de uma cobra, uma língua bifurcada e uma crista serrilhada ao longo da espinha, pernas curtas e um comportamento anfíbio. Move-se rapidamente por pântanos, come pássaros e macacos. Sua distribuição geográfica inclui o leste dos Camarões, o rio Matoba e a República do Congo. As hipóteses sobre a identidade dessa criatura incluem o do lixossauro sobrevivente, membro de um grupo de répteis marinhos intermediários
entre cobras e lagartos, que viveram no Cretáceo Superior, há 95 milhões de anos atrás, sugerido por Roy McCall. Esses animais tinham corpos longos, esguios e semelhantes a cobras, e membros reduzidos. Seus fósseis foram encontrados na Inglaterra, Iugoslávia, Alemanha e Líbano. Ou poderia ser um varano do Nilo, que é um lagarto semiaquático que cresce até 2 metros de comprimento, e é encontrado em grande parte da África subsaariana, incluindo a bacia do Congo. Quando perturbado, ele geralmente nada para longe, buscando segurança na vegetação suspensa. No entanto, suas costas são lisas e não serrilhadas. Ou, outra hipótese para o Nguma monene, é uma espécie desconhecida de varano alongado, da família Varinidae, também sugerida por Roy McCall. Outra hipótese é que o animal não seria nem do grupo do Mokele-mbembe, nem do Nguma monene, e sim do grupo do Lau ou do Lucuata, cujas hipóteses variam desde uma espécie desconhecida de bagre gigante, uma piton das rochas africanas, sugerida por Hector Duff, ou um peixe de pescoço comprido de água doce, semelhante ao monstro do Lago Ness, sugerido por Bernard Hellmans, baseado em um avistamento de conchs. Em resumo, há tantas dúvidas e mistérios sobre o Badigi que até hoje não se sabe que criatura é essa. Cabe apenas aos atuais investigadores buscarem novas informações sobre esse animal.